eu tenho uma informação que o Corinthians prioriza 2 zagueiros no mercado da bola. Lembrando que o Corinthians já contratou 3 zagueiros esse ano, Gustavo Henrique, Félix Torres e Kaká, pelo jeito não acertou em nada, e agora está em busca de 2 zagueiros no mercado da bola. Tem a questão do Wallace, né, que o Corinthians abriu negociações. Informação do nosso querido Bruno Andrade é que a Udinese, nossa, tão boazinha, né, aceitou parcelar 8 milhões de euros por um volante de 29 anos. Eu fico tão feliz com essas caridades, sabe? E, Vitão, quero que você fale sobre esses 2 assuntos. O Wallace resolve o problema no meio-campo e se realmente é necessário hoje contratar 2 zagueiros. Bom, na minha opinião, o Tchoca da base, que não é o Gamarra nem o Domingos da Guia, é melhor que os 3 que vocês falou aí. E eu acho que às vezes é melhor ter um transfer bom Corinthians, que se não tivesse gasto dinheiro com o Mateuzinho e com o Pedro Raul, estaria jogando Léo Maná e Arthur Souza, que pelo menos é de graça e no mínimo um pouquinho melhor que esses 2. E o John Pedro Tchoca, para contratar o Gustavo Henrique no gol anulado e no jogo inteiro, é para RH. É para RH. E o Hugo não servia para o Goiás. Aí ele fez um golaço contra o São Paulo, contrataram. Ele é esforçado. Ele não é um cara vagabundo que não quer jogar. Ele não sabe jogar. Então, assim, eu acho que precisa de 2 zagueiros, sim. E assim, o Augusto Melo, entre as suas promessas de campanha, discurso de campanha, isso nem é uma promessa, disse que não contrataria jogador de 30 anos para cima com investimento, né? Primeiro foi o Pedro Henrique do Inter, que não jogava no Inter, que chegou e tem 33. 29 e 30 anos não era mesmo, né? Eu acho que não é, por esses valores, o Corinthians gastou com Pedro Raul e Mateuzinho quase 10 milhões de euros. Vai, eu que sou de humanas, não sei fazer conta, dá quase 60 paus o nosso dinheiro aí. E o Wallace vai gastar 8 milhões de euros no volante de 29 anos. Vocês estão ficando loucos, velho. Vocês não sabem nem o Lucas. Assim, não tem cabimento. Assim, sinceramente, não tem cabimento. E o Rian da base, que está lá, que jogou um jogo mal contra a Água Santa, não teve mais chance, né? O Fausto Vera vai sair, teve 300 chances e nunca jogou bem. Então, assim, eu sou a favor de estar na pindaíba, gasta grana e quem vai resolver o problema. Não 8 milhões aqui, junto que gastou com Pedro Raul, Félix Torres, Mateuzinho, contratasse 2 caras e resolver o problema. Então precisa trazer jogador. Agora, os zagueiros que o Corinthians tem, todos eles são pior que o João Pedro. Tchoca, né? Agora mudaram o nome do menino para João Pedro. E eu acho que o Wallace está na Udinese, né? Ele não está no Manchester City, no Real Madrid, tem 29 anos, né? Jogou no Grêmio, assim, eu sinceramente, se viesse assim, por salário, é uma coisa. O Corinthians está gastando como se fosse trazer o jogador de seleção brasileira, né? O Bruno Guimarães, o João Gomes. Eu não concordo com essa contratação. Mas esquece o valor. Eu não consigo analisar a contratação sem levar em conta quanto custa. Mesmo caso do Coronado. Não acho mau jogador. 2 milhões por mês, eu não contrato. O Corinthians tem... Ô, Lucas, o Corinthians tem uma zaga pesada, né? A gente viu os lances aí do Gustavo Henrique, o Vitão está citando o João Pedro, uma zaga também que a saída de bola é horrorosa. Eu acho que cabe o João Pedro ser titular, porque o João Pedro choca. Pelo menos ele choca, né, a bola, né? Ô, Lucas, quanto que o Corinthians gastou? O João Pedro choca. Pelo menos ele choca a bola. Quanto que o Corinthians gastou de reforços até agora? Você tem essa conta, Lucas? 130. 130 milhões. Reais, milhões, né? Reais, 130 milhões de reais. Reais, 130 milhões, né? Tudo bem, né? Houve uma reformulação, a gente entende que era necessário gastar, o problema foi gastar errado, porque o Pedro Raul, né, desses 130 milhões de reais, 25 milhões, um pouco mais, é só do Pedro Raul. Eu não estou nem contando os salários, porque o salário dele é mais de 700 mil por mês. No final do contrato de 5 anos, vai dar quase uns 70 milhões. 25 milhões só do Pedro Raul. E agora o Corinthians está tentando, a qualquer custo, contratar o goleiro Santos, que é o reserva do Fortaleza. É incrível, né? O Corinthians não consegue contratar o reserva do Fortaleza. E cogita-se, Lucas e Vitão, que o Corinthians envolva o Pedro Raul no negócio. É claro que não vai ser uma negociação em definitivo, mas o Corinthians gasta 25 milhões no centroavante para simplesmente agora envolver esse centroavante numa troca com o goleiro reserva, o Santos, né, o goleiro reserva do Fortaleza. E tem outra coisa, ele já fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vai ter o Yuri Alberto
no domingo porque está suspenso. Normalmente, né, o Pedro Raul seria o substituto imediato. E agora o Corinthians faz o quê, Lucas? Coloca o cara em campo, não negocia o Pedro Raul, e o Corinthians não tem centroavante. O Romero também está defendendo a seleção do Paraguai. Qual a situação agora? Põe o Pedro Raul para jogar e desiste de qualquer negociação ou dá uma segurada? Cara, eu daria uma segurada. Põe o Arthur, improvisa. Né? Você perde a chance de alguém cometer o mesmo erro que o Corinthians cometeu ao contratar o Pedro Raul. Eu lembro que o Vasco, sem grana, ferrado, lá investiu no Pedro Raul e depois conseguiu recuperar o investimento quando vendeu para o México. Os mexicanos foram recuperar o investimento a vender para o Corinthians. E o Pedro Raul continua não fazendo gol. Ele sobrevive da temporada pelo Goiás, quando ele foi bem naquela Série A. E nada, nunca mais. Então, assim, beleza. E você emprestar ou fazer uma troca com o Santos, não me parece o cenário ideal para quem investiu tanto. Mas talvez você consiga 15, 20, vem o time árabe, consiga, não sei. No Campeonato Brasileiro, eu acho que é difícil você conseguir dinheiro, mas não dá para fechar essa porta. O Fortaleza tem grana, às vezes está precisando de um centroavante, pode envolver, se não o Santos, outro jogador, recebe uma grana parcelada, tenta recuperar esse dinheiro, valorizar o jogador de novo. Mas você colocar o Pedro Raul contra o Atlético, sabendo que dificilmente ele vai decidir e fechar portas, diminuir a chance de você recuperar essa grana que você comprometeu, eu acho temerário. Talvez o Corinthians faça, diante de vários erros aí que essa diretoria cometeu. Comissão técnica, Família Soldado, Augusto Melo, enfim, o combo. Mas eu tiraria ele do jogo. Põe um Arthur ou improvisa alguém. Acho que não é momento de você perder a chance de ganhar dinheiro com o Pedro Raul. Ô Vitão, você que gosta de anotar todas as promessas aí de Augusto Melo, tem uma outra questão. O Pedro Raul ganha 720 mil por mês. O Fortaleza não é clube que paga esse tipo de salário para os seus jogadores. Você acha que o Fortaleza assumiria o salário integral do Pedro Raul, por exemplo, nessa troca? 720 mil por mês? Ou o Corinthians teria que compor o salário do jogador para ele atuar lá no time do Fortaleza? Porque aí o Augusto Melo quebraria mais uma de suas promessas. Bom, o Fortaleza colocou em seu Twitter oficial que não está em negociação, né? E a chance do Fortaleza pagar 700 pau para o Pedro Raul por mês é a mesma do meu pai, o Vular. Zero. Né? Não tem. Essa chance é completamente... Não, essa chance, como diria o Padre Quevedo, não existe. Aliás, não deveria existir em nenhum lugar do mundo. Né? O Santos contratou o Patrick. E nem o Santos quer saber de levar o Pedro Raul. O Santos levou o Patrick, que acho que é uma das negociações mais... Esse é o problema do Santos, aqui a live é sobre o Corinthians, embora tenha... Não, é sobre o Santos, não está lendo aí o GC, não. É sobre o Santos. Então, assim, essa chance não existe. E assim, o Corinthians está na hora de acertar alguma contratação. Porque futebol não é ciência exata. Mesmo que você fizer tudo certo, você não vai acertar suas contratações. Né? Você pode fazer as coisas certas e um jogador que estava, por exemplo, o Ricardinho no São Paulo, tinha tudo para dar certo e não deu. Às vezes você faz um jogador que você não está pensando em nada, vende de troco no meio de uma transação que o empresário empurra lá e aquele cara vindo. Enfim. Lembra que o Corinthians trouxe o Leto, o Rivaldo, o Valber e Admilson, e o grande craque era o Valber. O Rivaldo estava lá no meio ali. E depois o Corinthians não pagou e foi para o Palmeiras. Mas, enfim, não tem cabimento. E o Santos, gente, não serviu para jogar no Flamengo. É reserva do João Ricardo, que está longe de ser o principal destaque do Fortaleza. O Matheus Donelli, que não é o Cássio, não é o Gilmar, não é o Cabeção, não é o Ronaldo, tal. Aliás, hoje morreu o César, ex-goleiro do Corinthians, meus sentimentos aos familiares, né? O César, que jogou no Corinthians no começo dos anos 80, que era um goleiro baixo, só aproveitando o registro. Mas por que o Matheus Donelli, que é jogador de base, seleção sub-15, 17, 20 e tal, não sei o que ele vai dar de goleiro, mas é a mesma lógica que eu falei do Léo Maná e do Arthur Souza, do Maneuzinho. Para trazer um goleiro, traz um que vai resolver o problema sem dúvida. Não reserva do Fortaleza, que não aguentou a camisa do Flamengo. A camisa do Flamengo não é do Corinthians, mas a pressão é parecida de mídia, de torcida. Então, se o jogador não conseguiu jogar no Flamengo e está na reserva do Fortaleza, e não está vindo de graça, né? Nós estamos vendo os valores. Né? Porque assim, vamos trazer o goleiro para tentar... Beleza. Agora, sim, não tem cabimento, gente. Essas contratações não têm cabimento. Ou estou muito corneteiro? Não. A gente concorda com tudo que você fala, Vitão. Você é um cara... Eu acho que eu ando meio revoltado, porque eu ando concordando com tudo que você anda falando, cara. Você é um cara que... Você tem boa fase,
Está sem paciência nenhuma.